Olá, IPCA! Hoje, sexta-feira, 13 de abril de 2012, nós estamos lendo a Bíblia juntos há 61 dias e hoje vamos ler o quarto capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta que Paulo escreveu depois que Silas e Timóteo chegaram de Tessalônica até Corinto, onde Paulo estava, trazendo notícias a respeito da situação da igreja em Tessalônica, cidade que Paulo havia visitado algum tempo antes e havia experimentado ali algum tumulto, tendo em vista que os judeus, ciumentos da pregação do evangelho por Paulo na sinagoga, haviam alvoroçado a cidade e Paulo acabou sendo expulso e um homem que morava ali chamado Jason e que abrigava a igreja na sua casa acabou inclusive sendo aprisionado. Depois de usar o capítulo 1 da epístola para falar a respeito do quanto Paulo era agradecido a Deus porque a mensagem do Evangelho chegou em Tessalônica de maneira poderosa e se espalhou, e nós vimos inclusive que esse espalhamento se deu porque era uma cidade estrategicamente localizada às margens da estrada chamada Via Egnácia, uma cidade portuária, e isso foi cuidadosamente pensado por Paulo. O Evangelho se espalhou dali e chegou até as regiões da Acaia, lá embaixo em Corinto, onde Paulo estava, havia notícias do que havia acontecido em Tessalônica. Paulo, no capítulo 2, vai responder a algumas objeções que estão subentendidas. Nós não temos certeza se Paulo foi criticado ou não, mas o fato é que ele se defende no capítulo 2 e diz do seu proceder irretocável no meio daqueles irmãos. O que nos ensina que mesmo o melhor missionário, a pessoa mais atenta a detalhes, mais cuidadosa, mais carinhosa, está sujeita a críticas quando se dispõe a servir a Deus, e não foi diferente com o apóstolo Paulo, e não será diferente comigo ou com você quando nós tentarmos servir a Deus. No capítulo 3, Paulo vai contar um pouco dessa história, de como foi que ele estava, depois de ter saído de Atenas, muito preocupado com a igreja e como ele não sossegou enquanto ele não mandou Timóteo até eles para perguntar qual era o estado daqueles irmãos. E então ele dá um grande exemplo de preocupação fraternal, preocupação essa que no dia de ontem eu compartilhei com os irmãos, que é a preocupação que tenho sentido na Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar de uns com os outros. E sou muito agradecido a Deus pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor que tenho recebido dos meus irmãos, das minhas ovelhas. E o que posso fazer é fazer como Paulo, orar para que esse amor entre nós cresça cada vez mais. É o que Paulo faz no capítulo 3, versículo 12, para que todos cresçamos e aumentemos o amor que dedicamos uns para com os outros. No final da epístola agora, nos dois capítulos finais, e hoje, chegando ao capítulo 4, nós vemos que o apóstolo Paulo vai orar para que aqueles irmãos continuem progredindo na fé. É o que ele diz no verso 1. Esse progresso é porque ninguém pode se considerar salvo pela fé, mas estacionar no seu processo de santificação. Nós não fomos salvos para viver do jeito que sempre vivemos, ou para estacionar no ponto em que paramos assim que entendemos que fomos alcançados pela mensagem salvadora de Jesus. O crente tem que prosseguir. Quem não está indo para frente, na verdade está indo para trás. Crente que não está trabalhando, está dando trabalho. Crente que não está crescendo, está inchando. Então, meu irmão, o apóstolo Paulo vai tratar aqui um assunto que era importante para quem morava numa cidade portuária de um mundo pagão. A questão da conduta sexual. Você sabe disso. Lugar de porto é lugar por onde passa muita gente. Um mundo pagão era um mundo onde a religiosidade tinha embutida nela vários conceitos de promiscuidade sexual. E o apóstolo Paulo fala assim, não parem, continuem a se santificar. E ele vai dar exemplo a respeito disso sobre a santificação da prostituição, do possuir o corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como fazem os gentios que não conhecem a Deus. E aqui, você pai de adolescente, você jovem que me ouve, um dos grandes versículos e textos bíblicos para que nós entendamos que o namoro cristão deve ter limites na sua intimidade. O verso 6 diz assim, que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Defraudar é ultrapassar limites. E quando um casal de namorados está tendo intimidade excessiva, nas suas carícias está ultrapassando limites, está exatamente descumprindo o mandamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4. É para a santidade que Deus nos chamou, e isso, diz Paulo no verso 7 do capítulo 4,
Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. E ele faz um trocadilho no verso 8, porque quem rejeitar essas coisas que Paulo ensina, está rejeitando a Deus que nos deu o Espírito Santo. Ou seja, o Deus que nos deu o Espírito Santo, nos deu para que a gente viva de maneira santa. E isso inclui a nossa ética, o nosso comportamento sexual. A partir do verso 9, Paulo fala sobre o amor fraternal e diz: quanto a isso, nem mesmo há necessidade que eu escreva para vocês. Vocês já estão praticando, mas portem-se com dignidade. E a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre o novo corpo. Aqueles irmãos em Tessalônica vinham de um mundo pagão, de um contexto que não tinha o menor conhecimento da Escritura. E alguns deles estavam se entristecendo com a seguinte preocupação: Jesus ainda não voltou, e alguns irmãos da igreja que morrerem enquanto esse dia da volta de Cristo não chegar, será que eles vão poder participar conosco disso? E o apóstolo Paulo vai falar para que eles não se entristeçam por ignorância, quanto aos que dormem, ou seja, quanto aos que já morreram. Porque Cristo morreu e ressuscitou com um novo corpo, e assim vai ser conosco. E então ele diz assim: quem ficar vivo até a volta de Jesus não vai de maneira nenhuma preceder quem já morreu. Quem já morreu vai participar da festa e, melhor, vai participar primeiro. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E Paulo dá uma visão magnífica da volta de Jesus, que ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, nosso Senhor Jesus vai descer dos céus e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Esse texto foi de profundo consolo para mim no dia de hoje, quando ali à beira da cova com meu pai, meu amado pai, estava me lembrando que aquele corpo que depositamos numa sepultura não vai ficar ali para sempre. E não vai ficar enfermo, com incapacidade respiratória, com parada cardíaca, necessitando de aparelhos, como foi o caso com o meu pai. Mas ele vai ressuscitar, e vai ressuscitar glorioso. E é por isso que no dia de hoje eu não me entristeço como alguém que não tem esperança. É claro que eu estou com saudade, é claro que eu estou entristecido, mas o meu pai vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar com um corpo glorioso. Eu não preciso me preocupar com ele. Se Jesus voltar enquanto eu ainda estiver vivo, meu pai inclusive vai na minha frente, porque ele morreu em Cristo. E a minha oração é que você compartilhe desta alegria, dessa certeza consoladora, porque Paulo diz no verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo está aqui, portanto, manifestando 3 preocupações centrais no capítulo 4. Progridam na fé, santificando-se em sua conduta sexual. Prossigam, a partir do verso 9 ele diz, no amor fraternal. E a partir do verso 13 ele diz, não se entristeçam como quem não tem esperança. Conheçam a doutrina e saibam, nós estamos aguardando a ressurreição no último dia. Este é o assunto de hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, lendo o capítulo 5. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que podemos aprender nesta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Pedimos que o Senhor nos ajude a possuir o próprio corpo em santificação e honra. Em particular, abençoa os jovens de nossa igreja, que são especialmente tentados nesta área de sua vida. Ajuda-nos a crescer no amor fraternal. E eu te agradeço, ó Deus, pela grande manifestação de amor que recebi dos meus irmãos da igreja neste dia em que minha família está enlutada. E, ó Deus, consola o nosso coração com a certeza de que haveremos de ressuscitar no último dia. E ajuda-nos, Senhor, a lembrar disso e a desfrutar de alegria mesmo em face da morte. Consola-nos assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura e até amanhã, se Deus quiser.